Está começando agora Unisal na TV. Unisal na TV é o programa do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, unidade americana, totalmente produzido em Americana. Nós estivemos no Seminário Internacional de Telenovela, produzido e promovido pela ECA, da USP, Escola de Comunicação e Artes, da Universidade de São Paulo, com apoio especial da Rede Globo. Eu quero que você confira a importância da teledramaturgia brasileira, hoje não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Alguma coisa assim que veio vindo, evidentemente, a partir do mundo, né, que eu acho que não está aqui, é preciso fazer, também reconhecer publicamente que foi a criação do mundo, em 92, na gestão do Marcos Mello, ele, idealizador, fundador desse núcleo de pesquisa. Então, a telenovela parece que um pouco tempo, onde a telenovela era muito objeto, vamos dizer assim, obscuros e até desprezados. Alavancados dentro desse mundo, um conjunto de pessoas que reuniram e sim essa palavra de energia, ou essa sinergia que começou então. O acervo, as atividades, os cursos, os projetos que nós começamos a fazer, e aí também, começar a reconhecer certas coisas. O trabalho iniciado pela professora Ana Maria Padu, que também queremos homenagear na pessoa dela, todos os ex-coordenadores, fundadores, o professor Marcos Mello, a professora Maria Patrícia Bacega e também todos os demais. O primeiro grande projeto de pesquisa, a professora Maria Padu trouxe já uma pesquisa interdisciplinar e até multi-unidades que implicava outras universidades estrangeiras, a Unicamp, etc. Depois fizemos o primeiro grande projeção, né? O primeiro grande projeto sobre a telenovela brasileira, e aí sim, os pesquisadores, as pesquisadoras do MCTN realmente conseguiram dar visibilidade pela qualidade, pela seriedade do trabalho, do estudo, da pesquisa. A gente fez uma outra frente, não apenas conquistada aqui dentro da USP, mas também fora, né? A receptividade que a Rede Globo teve com relação a uma parceria, uma interação muito positiva, sem desconhecer que se trata, então, aí do polo professor, do polo professor que estão no país, e uma universidade que também é a melhor do país. Né? Quer dizer, então, estabelecida com essa identidade, essa autonomia, as nossas relações realmente sempre foram muito positivas. Desde coisas conduzidas, até materiais que nós precisávamos, até as visitas que foram feitas, e um apoio, então, que ela vem dando aos seminários e também ao presente seminário. Voy a hablar de 4 viajes, pero como algo se tiene que constatar de la cultura de la telenovela, solamente voy a hablar detalladamente de uno, el último ahora, y voy a indicar elementos de los otros. El último viaje por ahora, ganando el mundo pero perdiendo el alma. Para poner un mínimo de piso teórico a mi pretensión de pensar la telenovela desde su peculiar movida, echaré mano de dos reflexiones estratégicas. La de Zygmunt Bauman, el último gran sociólogo filósofo a lo más serio, y de Mary Tran, una experta norteamericana en literatura de viajes. Según Bauman, la movilidad es el equivalente del oro en la nueva riqueza, o mejor, el nuevo modo de ser rico. Las nuevas formas de producir la riqueza y de proyectar socialmente la distinción, que ahora
movilidad no tiene un solo beneficio. El turista es el vagabundo. El turista vive un mundo desespacializado, sin territorio, y hay su movilidad, que es instantánea, pero que en realidad está en el cielo. Un mundo en el que quedarse quieto es morir. Y vivir es transitar incesantemente acumulando nuevas experiencias, nuevas sensaciones y emociones. El mundo del turista es en definitiva el mundo del posible. El vagabundo, por el contrario, habita el mundo extenso de los territorios y las fronteras, de las vistas y de los arraigos al que pertenece, pero en el que tampoco se puede quedar quieto, pues es expulsado continuamente sin tener otro al que pueda ser suyo. Ya que viajar para vagabundo es salir sin llegar del todo a ninguna parte. El mundo de vagabundo es el de día. Pero lo más importante de la reflexión de Bauman no está tanto en la distinción de estos dos tipos de viajeros, sino en afirmar que estos dos mundos no son exteriores el uno al otro. Y que por poco que se comuniquen entre ellos, cada vez se comunican menos, se hallan sin embargo conectados interior, estructuralmente, son globalmente complementarios. La frase de Bauman es redonda. A perifaria é a pessoa mais, um dos personagens mais infectados e a mais produzida na ficção, né? Na figura humana. Ela é a figura da lucidez, ela é a figura do conselho monarquético, ela é a figura da sensibilidade para captar o momento, e ela é a figura que funciona. Ela é, digamos assim, aquilo que condensa, né, todos esses movimentos de ajustes de todos os personagens, aquilo que são os imperativos da realidade, né, que como consideração. E, claro, que isso faz parte, enfim, da obra conhecida, que é um certo modo de trabalhar a figura feminina e mas eu acho que é interessante, enquanto linha de conceitos, né, um posicionamento muito claro, sério, nesse sentido da crítica do patriarcalismo, a figurada do pai, e a outra figurada é a cúmplice do pai, que é a dona de casa executiva. Isso contrapõe total, né, convivência à figura da mulher que trabalha fora de casa, a figura dos nossos membros, da sua família. O que é interessante é que, nesse caso, nós temos um dispositivo programático interessante, que é o fato de que a polarização entre as duas diversas tem que chegar às duas etapas. Uma das questões empolgantes na sua fala, que estamos hoje apresentando no nosso programa, foi o paralelo entre Gilberto Braga e Nelson Rodrigues, quando do seu comentário da série Os Anos 90, Os Anos Dourados, perdão. Então, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor para os nossos alunos, para o nosso público, enfim, como esse paralelo se concretiza. É o seguinte, como eu não poderia, naquele tempo curto que toda comunicação, né, implica, entrar em detalhes, é o seguinte, há um momento em que ele chega a três questões que são centrais nos dramas do Nelson. A questão da virgindade, a questão do pai vilão, né? Porque se a gente observar as peças do Nelson Rodrigues, em geral, quando há questões relacionadas com os jovens, os principais responsáveis são os mais velhos, que já iniciaram um processo de dissolução da moral, né? E a figura do pai recebe, digamos assim, a crítica mais contundente. E é isso que acontece na minissérie Anos Dourados, com uma diferença. É que, como as peças do Nelson Rodrigues são voltadas para experiências de desastre, de personagens que não conseguem resolver os problemas, de personagens que ficam enredados nos seus desejos, nas suas pulsões, né, nas suas paixões, e não conseguem conciliar o aspecto dessas paixões com, digamos assim, uma convivência pautada por um mínimo de racionalidade,
Então, em geral, a personagem rodriguiana ela é menor do que o problema que ela enfrenta e ela sucumbe. Aqui no caso não, né? Como há um projeto da minissérie de relação com um tipo de público que é diferente do público do teatro, né? Há uma dimensão que eu diria pedagógica, otimista, né? De fazer com que a figura do pai apareça na sua posição negativa, de criar a questão da gravidez que tem que chegar a alguma solução, e no imbróglio mesmo que ele faz, precipita os lances finais da minissérie, ele resolve tudo, né? O pai acaba se suicidando, né? Se proclama assassino e se suicida. A questão da tentativa involuntária do aborto, né? Acaba fazendo com que ela perca a criança sem ser culpada disso, né? E ao mesmo tempo, quando ela vai para o casamento com o jovem, todo esse passado está superado, não tem sequer um bebê que possa, né, estabelecer um vínculo com essa experiência anterior. Está tudo limpo agora, o futuro. Né? Então esse futuro promissor é algo que você não encontra no Nelson Rodrigues de jeito nenhum. Sem dúvida alguma. Agora, política, né? Os anos 80, principalmente o momento, né? 86, a minissérie e a comparação com a Nova República, né? Os anos finais dos anos 50, JK e a Nova República. A novela, a telenovela, a minissérie, ela tem esta função pedagógica, como o senhor já disse, mas politizadora também? Em alguns casos, né? Que são exatamente esses casos que eu tratei aqui, nem sempre, né? Há diferentes formas de se exercer essa pedagogia. Eu acho que o que existe na Globo é um projeto de sempre, nas ficções que falam do passado, estabelecer algum vínculo em que se esteja lidando com um problema que é presente. Uma coisa que eu coloquei já na discussão no artigo no Brasil foi um conceito que tentei elaborar um pouco. A frequência, eu tenho notado já há uns anos, na cultura brasileira, em outros culturas, uma certa preferência para a produção nacional. Então, em primeira instância, eu penso que como uma preferência pode dar, vamos dizer, de um povo, quando for possível, quando tinha as bases econômicas, industriais, etc., adequadas, para ter a sua própria produção nacional. O que vou falar aqui, a visão que vou tentar apresentar nesse processo é sustentada apenas pela prática e pela intuição. Para essa intuição que acumulei em alguns anos de dedicação a esse processo criativo. Quero também registrar um grande agradecimento ao magnífico núcleo de pesquisa de telenovela da nossa Escola de Comunicação de Arte, que nossa frequentei essa casa há muitos anos, o mais atualizado na iniciativa. Como autor, mais do que isso, como apaixonado pelo tema telenovela, eu considero extremamente gratificante ver especialistas de todo o mundo, todos da maior importância nas esferas acadêmica e profissional, debatendo esse produto polêmico e fascinante que é a telenovela. Acredito que a força do gênero faz com merecer essa alegria mais profunda. Em contraponto a uma abordagem discriminatória que parte da crítica insiste em fazer ao produto, considerando um fenômeno. Creio honestamente que essa é uma postura intelectualmente arrogante. Acho que não podemos ignorar os números impressionantes que fazem a telenovela o mais poderoso veículo de comunicação de toda a América Latina. Alguém já disse que a telenovela é tanto entretenimento, um oásis de sonho e fantasia, e que, como tal, não pode dar-se ao luxo de longas discussões de cunho social, sob pena de transformar-se em algo enfadonho que afasta a audiência e, consequentemente, inviabiliza comercialmente o produto. Há, com certeza, uma parcela de verdade nessa afirmação, sobre o papel da telenovela como válvula de escape para as agruras do cotidiano. Aprendi na vida exaustiva de criar histórias e produzir
telenovela não pode, seja qual for o tema que aborda, assemelhar-se a uma defesa de tese, sob pena de correr o risco de ser rejeitado por seus discursos. Então, da mesma forma, aprendi que essa rejeição é sempre desastrosa para o leitor de telenovelas, na medida em que devemos entender também como um produto mercadológico, talvez o mais importante dos usos chamados de televisão. Mas esses fatores, a meu ver, não invalidam a telenovela como um poderoso agente de transformação social. Pelo contrário, estou convencido de que o receptor do Brasil, como qualquer outro país latino-americano, como se pude conhecer nas longas andanças depois de 15 anos, tem plena consciência de que o que vê diariamente na tela, mesmo sem ficção, é em boa parte uma recriação de sua realidade. Nela, o receptor se reconhece, se identifica e processa as suas próprias reações, posicionando-se entre os anseios, angústias, conflitos e expectativas que compõem o dia a dia de qualquer cidadão comum, aqui ou em qualquer lugar do mundo. Nesse contexto, creio que a telenovela é o mais eficiente veículo para promover a difusão de valores éticos. E ainda mais, este se leva a sério a necessidade de tratá-la como um produto responsável, oferecer significativa contribuição para a correta construção da noção de cidadania, envolvendo questões de justiça social, discriminação, empoderamento das mulheres e outros grupos políticos, dentre tantos outros temas relevantes. Ou seja, se não é o fórum mais adequado para aprofundar a discussão de qualquer dessas questões, a telenovela é, sem dúvida, os foros mais eficientes, mais eficazes para suscitar o debate, animando a sociedade a buscar e a cobrar solução para os mais diversos problemas que afligem. O programa de hoje está valendo a pena, não está? Você passa um break aqui e a gente volta já já. O que eu quero dos meus estudos? Eu quero um lugar único, onde eu aprenda de verdade e com avançados métodos de ensino. Quero inovação, estrutura completa e moderna. Quero professores super preparados. Quero que meu filho aprenda bem, com ética e profissionalismo. Então você quer mais que um diploma, você quer Unisal, vestibular 2003. Inscrições www.unisal.br. Unisal, opção de qualidade. Educação para o trânsito começa desde cedo. Educar para o trânsito é educar para a vida. Unisal na TV, Ives Dumont. Ives, tempos atrás conversei com Benedito Rui Barbosa, quando ele fazia a novela Terra Nostra. Ele me disse que, ao escrever a novela, ele perdia um pouco o controle sobre personagens, sobre até o argumento, até o caminho da novela, ia para rumos que ele desconhecia. Porque o termômetro era o público. Você hoje enfrenta um desafio fantástico. Uma novela sendo, eu não sei se posso falar, adaptada para recriada, e pelo que eu entendi da sua palestra que nós gravamos com muito carinho, estamos transmitindo para os nossos alunos, para o nosso público na região de Americana, vamos até Araraquara. Enfim, eu fiquei preocupado porque você está fazendo algo fechado. Você não sente o público reagindo, você não pode mudar de rumos para saber se atingirá ou não a expectativa do seu público ou não. Essa é a minha visão, porque é um tacho no pasteleiro. Estou fritando você aqui, né?
Então, como um pastelzinho bem frito. Qual a sua visão? Isso atrapalha até o sucesso de uma novela? Na verdade, a novela é apenas do autor até o momento em que ele começa a escrevê-la. Antes de chegar ao público, existem dois filtros muito importantes. O primeiro são os próprios personagens, que na medida em que você começa a escrever, ganham vida própria, escorregam pelos seus dedos, e às vezes são eles que te levam e não mais você que os conduz. Depois, quando você entrega os personagens e os diálogos aos atores, cada ator oferece uma contribuição a cada personagem, e muitas vezes o personagem fica melhor do que você havia concebido, que é o que o ator empresta ao personagem e à história. E finalmente o público. No caso de Vale Tudo, não é uma obra fechada, é uma obra aberta. Nós estreamos com 36 capítulos escritos e aguardamos a estreia da novela, aguardamos durante 15 dias os discussion groups que foram feitos nos Estados Unidos. Eu não esclareci o nosso público exatamente isso, quer dizer, ela está sendo feita nos Estados Unidos. Explica melhor isso Então, explica melhor, ela está sendo veiculada nos Estados Unidos. A novela é gravada nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, no Projac, e exibida pela rede Telemundo, que é uma rede de língua hispânica nos Estados Unidos. Ela está ainda no ar, e eu escrevi a novela sempre apenas 18 capítulos atrás do que o público estava vendo. Era uma obra aberta e eu tinha a condição de receber um feedback de como é que estava reagindo a audiência, de quais eram as coisas que mais agradavam, as que menos agradavam, não para mudar o rumo da história, porque eu acho que cada autor tem uma novela pronta na sua cabeça. Mas a pesquisa é uma ferramenta importantíssima de trabalho na medida em que te permite corrigir rumos, ressaltar mais algumas tintas, tornar outras mais delicadas, mais sutis. Enfim, a repercussão da novela junto à audiência é o terceiro filtro e é importantíssimo, e eu o tive em Vale Tudo, que ainda está no ar nos Estados Unidos, em que pese eu já ter terminado de escrever há uma semana. Aquela tendência das novelas, principalmente, claro, falamos em novelas hoje, falamos em Rede Globo, não tem para ninguém, pelo menos é um consenso popular, técnico, artístico, enfim. Fazer finais diferentes para que o público, dependendo da sua reação, acabe não interagindo, votando, mas talvez até pelas pesquisas, indicando aquela tendência que seria melhor. Como é que o autor vê isso? Olha, eu uso o recurso de gravar mais de um final apenas para confundir o espectador. No caso de Vale Tudo, por exemplo, dessa versão que eu fiz, nós temos a célebre morte na versão original, Odete Reutemann, nessa versão Lucrécia Reutemann. Eu já desde que comecei a escrever já tinha o criminoso escolhido, mas você confunde o espectador e confunde os próprios atores, às vezes gravando 3 ou 4 finais, para que ninguém saiba qual é o final real. Mas na minha cabeça, pelo menos, esse tipo de decisão é tomada a priori e eu dificilmente abro mão dela. Produto. Esse termo foi usado constantemente nesse seminário promovido aqui pela Universidade de São Paulo, pela ECA, Escola de Comunicação e Artes. Produto. A telenovela é um produto, nós podemos encará-la até com a visão voltada com a força da publicidade. Como é que você entende isso? Esse termo não diminui a obra artística? Olha, a novela é também um produto mercadológico, né? Ela tem uma série de componentes. Agora, a novela é exibida pela televisão e pela televisão aberta, comercial. Nós não podemos perder de vista que televisão é um business, né? A novela tem que atender algumas necessidades de audiência para justificar o investimento, que é altíssimo, né? Então a novela também deve ser um produto aceito pelo consumidor, no caso o noveleiro ou a noveleira. Agora, ela não é só um produto, ela tem uma série de componentes artísticos. Como eu explicitei na minha apresentação, eu acho que a novela é um poderoso agente de transformação social, é um agente que, se bem utilizado, pode conduzir, resolver problemas éticos, problemas de justiça social, de discriminação, enfim. A novela tem um leque muito grande de serviços a prestar ao país, à comunidade, enfim, a todo mundo. Então, existe o componente produto. Eu não acho que diminua, porque faz parte do jogo. Você sabe que está fazendo um produto para ser consumido.
não é um produto para ficar na prateleira e ser visto por meia dúzia de pessoas. É um produto para ser, é um produto de massa. E ele cumpre o seu papel na medida em que atinge a massa. No começo do século XIX, os personagens eram quase todo o tempo personagens nobres, eram duques, princesas. Quando se passou a fazer a radionovela, esses personagens foram retratados e incorporados ao gênero do rádio. Então, era quase que obrigatório que os personagens principais fossem nobres ou tivessem um tipo próximo à novela. Quando a novela se voltou para os dias atuais, para os anos daquela época, os anos 50, mais ou menos, esse ranço da novela permaneceu. Então, apesar das qualidades da época, os personagens principais obrigatoriamente tinham que ser médicos, advogados, engenheiros, principalmente médicos, porque eles tinham um modelo de roupa. Você identificava facilmente o Dr. Albertino Monta, o Dr. Raul, da Bolsa de Questões, até o Dr. Raul Puro, de uma novela que certo papel de fez, que era meio monstruoso, mas era doutor. Só no final dos anos 60, por volta de 68, 67, 68, o Walter Jorge Dantas, o Carlos Memória, adaptou uma novela que foi citada hoje pela Renata, que se chama Capsule, onde o protagonista era o Feio. Walter Negrão. Televisão brasileira, 30 segundos. Rede Tupi, Rede Globo. É um tacho de pasteleiro para te fritar um pouquinho. Muita diferença? Tem uma diferença muito grande. Eu acho que a Tupi era uma coisa romântica, era pioneira, mas não é só pioneirismo. As pessoas faziam aquilo com muita garra, como uma família mesmo. A Globo no início também era assim, mas depois virou uma empresa como tinha que ser. Então, eu acredito que a Globo tem um perfil muito maior de indústria do que a Tupi. A Tupi tinha um perfil de circo, de teatro, mas bem diferenciado. Personagens. As pessoas continuam amando, querendo subir na vida, ódio, ambição, poder. Quer dizer, mudou muito a telenovela brasileira na sua essência. Como é que você vê isso, Walter Negrão? Não, os ingredientes do bolo são sempre os mesmos. Cabe a nós, autores, usá-los. Você tanto pode fazer um bolo salgado, um bolo batumado, como diz a minha mãe, que não dá para comer. Mas os ingredientes serão sempre amor, ódio, violência. Agora nós temos alguns ingredientes novos, como foi o caso do clone, que são possíveis porque a censura finalmente acabou. Que é droga, que é sequestro, isso já se pode falar e não era completamente impossível anos atrás. Sérgio Cardoso. De grande memória, de grande saudade. Sérgio era uma figura maravilhosa. E foi o responsável pela minha ida para a TV Globo, a primeira vez que fui, porque eu saí e voltei. Mas ele me levou para fazer 19 capítulos exatamente, do final da Cabana do Pai Tomás.